meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Fatos da Zona. Programa onde eu, Claudinho Bessa, trago pro YouTube o acervo da mídia livre Zona Curva. E agora a gente também tá adaptando isso aqui pra podcast, hein? Então se liga. Tá ligado que a nossa essência aqui no Zona é ditadura nunca mais e anistia é o caralho, né? Então hoje a gente revisita esses tempos para falar da ação mais ousada contra o regime militar, que é o polêmico mesmo, hein? Rapto do embaixador norte-americano Charles Elbrick, o que foi, sem dúvida, a ação mais ousada dos opositores ao regime militar. Entre os muitos atos contra a ditadura, o sequestro do principal representante do país que deu suporte ao golpe surpreendeu os militares e repercutiu em todo o mundo. O sequestro foi executado por integrantes da Ação Libertadora Nacional e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, no dia 4 de setembro de 1969. Em troca, os militantes exigiram a libertação de 15 presos políticos e a leitura de um manifesto em rede de TV e rádio contra o governo. No final do texto tem esse manifesto, então vem comigo, deixa o like. O militante Cid Benjamin, que participou do sequestro, recorda em seu livro Gracias a la Vida, Memórias de um Militante, que a ideia veio por acaso. Eu estava com o Franklin Martins, um também militante e ex-ministro da comunicação social do governo Lula, inclusive, na Rua Marques, quando passou o carro do embaixador, devidamente ornamentado, com uma bandeira dos Estados Unidos de cada lado do capô. A falta do cuidado nos chamou a atenção. Meses antes, o embaixador norte-americano na Guatemala fora metralhado por guerrilheiros urbanos. Ao ver seu colega no Brasil circular de forma tão despreocupada, não passou pela nossa cabeça um atentado contra sua vida, mas capturá-lo como moeda de troca por Vladimir Palmeira, que estava preso há 11 meses. Isso é um trecho do livro do Cid Benjamin. Os movimentos armados contra a ditadura militar atravessaram um momento difícil. A edição do AI-5 em dezembro de 68, que endureceu a repressão, e uma série de prisões que haviam desestruturado a guerrilha contra o regime. As lideranças do MR8 e alguns dirigentes da ALN, parte da direção, inclusive não apoiou o sequestro, acreditavam que a libertação dos presos demonstraria à opinião pública a força da oposição. O carro diplomático, um Cadillac preto que transportava Elbrick, foi rendido pelos militantes que usaram uma Kombi na ação. O motorista do embaixador foi deixado nas proximidades e Elbrick foi levado para uma casa no bairro de Santa Teresa. Abre aspas. O cativeiro do embaixador norte-americano foi descoberto ainda durante o sequestro, e muitos dos que entravam ou saíam da casa tinham sido fotografados. Como vários de nós éramos fichados na polícia por termos sido presos no Congresso da UNE de Ibiúna, em outubro de 68, ou por termos tido papel de destaque nas manifestações estudantis contra a ditadura. Não foi difícil nossa identificação. Mais um trecho do livro do Cid Benjamin. Segundo o próprio Cid Benjamin, o embaixador falava português, pois já tinha servido em Portugal, e não era um defensor da política do governo norte-americana, que apoiava ditaduras de direita na América Latina. Sem que Elbrick percebesse, chegamos a gravar conversas nas quais ele elogiava o trabalho de Dom Helder Câmara e se dizia contrário à censura à imprensa e à tortura de presos políticos. Mais um trecho do livro. Exigências atendidas e a reação dos militares linha dura. O sequestro durou 4 dias e entre os presos políticos que foram libertados e embarcaram rumo ao México estava o lendário comunista Gregório Bezerra, o líder sindical José Ibrahim, Onofre Pinto, da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que já falei aqui em tantos outros vídeos, os líderes estudantis Luiz Travassos e José Dirceu, ele mesmo, e também o jornalista Flávio Tavares, entre outros. Após sua libertação, Elbrick chegou a declarar ao jornal Última Hora de 8 de setembro de 69. Fui muito bem tratado. Eles até me deram charutos e lavaram a minha camisa. Os militares não gostaram da entrevista do embaixador e ele foi substituído pelos Estados Unidos poucas semanas depois. Flávio Tavares lançou o livro Memórias do Esquecimento em 99 e teve uma edição ampliada que saiu em 2005 pela editora Record. E nesse livro ele narra o sequestro e sua trajetória de luta contra o regime. Tavares declarou em 2005 ao Estadão: o livro foi a minha catarse, ou minha salvação e libertação interior. Só enfrentando a memória pude vencer os fantasmas e viver em paz. O filho de Flávio, Camilo Tavares, dirigiu o documentário O Dia que Durou 21 anos, sobre o golpe militar. O que eles queriam? Seguir o regime soviético? We are generally fairly well informed. There's no doubt that there were covert
CIA propaganda operations in Brazil, that attachés in the U.S. Embassy were, in truth, undercover CIA agents. No início da década de 60, Tavares trabalhou como comentarista político do jornal Última Hora de Samuel Weiner, quando cobriu eventos como a Conferência da Organização dos Estados Americanos em Punta del Este, no Uruguai, e lá ele conheceu ninguém menos que Ernesto Che Guevara, que era o delegado de Cuba. Sobre essa experiência, Tavares escreveu Meus 13 Dias com Che Guevara, que foi lançado pouco tempo atrás. Recentemente, ele também lançou o Golpe de 64, em que foca na participação dos Estados Unidos no golpe contra o presidente João Goulart. O jornalista retrata em seu livro Memórias do Esquecimento como, por muito pouco, a troca dos prisioneiros políticos pelo embaixador foi impedida pelos paraquedistas ultradireitistas do Exército. Na tarde de nossa partida, uns 40 oficiais paraquedistas da Brigada Aeroterrestre saíram da Vila Militar em 3 caminhões, para impedir que os prisioneiros entrassem na base aérea, ou, se fosse o caso, para nos retirar de lá à força e, de imediato, executar todo o grupo. Os oficiais planejavam nos raptar, levando-nos ao centro do Rio para nos enforcar de 1 a 1 na Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal, naquele mesmo sábado. Havia apenas uma dúvida. Alguns queriam nos metralhar, mas a ideia da forca era dominante. Felizmente, os paraquedistas enfrentaram um congestionamento devido a um jogo no Maracanã, que os reteve por mais de meia hora na Avenida Brasil. Os militares, identificados como de linha dura, os que não aceitavam nenhum tipo de negociação com a guerrilha, chegaram à base aérea 20 minutos após a decolagem do avião, que transportou os presos políticos ao México. A guerrilha contra o regime realizou mais 3 sequestros de diplomatas estrangeiros em 1970. O cônsul japonês Nobuo Okushi, o embaixador alemão Ehrenfeld Anton Theodor Ludwig von Hollemann e o embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher. Fizemos um vídeo, inclusive, recentemente sobre o caso do Bucher. Então vai lá ver. Se inscreve aí e deixa o like. Todos esses embaixadores foram capturados e sequestrados como método de pressão ao regime militar. O documentário Hércules 56 relata o sequestro do embaixador. Para isso, o diretor reuniu alguns participantes da ação em uma verdadeira mesa redonda. O nome do filme se refere ao modelo e à matrícula do avião militar que transportou os presos políticos para o exílio. Em 1979, o jornalista Fernando Gabeira, que participou do sequestro, publicou o seu livro O Que é Isso, Companheiro?, que virou filme em 97 pelas mãos do diretor Bruno Barreto. Os companheiros de Gabeira criticaram o filme, principalmente a maneira que retratou o líder da ação, Virgílio Gomes da Silva, conhecido Jonas, que foi interpretado pelo ator Matheus Nastergalli, como um tanto quanto sectário e desequilibrado. No filme, Jonas está sempre agitado e fumando sem parar. Detalhe, ele nunca fumou. Outra crítica ao filme refere-se ao protagonismo de Gabeira no sequestro. Ele atuou como um coadjuvante na ação, e não foi ele quem escreveu o conhecido manifesto contra o regime, como aparece no filme. Quem redigiu o texto foi Franklin Martins. Abre aspas. O Sr. Burke-Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que, aliados aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o regime de opressão e exploração. Os interesses desses consórcios de se enriquecerem cada vez mais criaram e mantêm o arroxo salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Portanto, o rapto do embaixador é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso e a todo momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta. Saibam todos que esta é uma luta sem tréguas, uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou outro general no poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontra. E a anistia é o caralho. E agora a história do Jonas. O militante Virgílio Gomes da Silva chegou em São Paulo aos 18 anos, em 1954, de carona em um caminhão de carnes. Ele deixou de vez a vida na roça do Rio Grande do Norte, onde morava com a família, e conseguiu emprego na indústria química no bairro de São Miguel Paulista. Em 1957, entrou no PCB. No ano do sequestro, 1969, Virgílio era o número 2
da hierarquia da ALN. O número 1 era o Marighella. Jonas foi preso pouco tempo depois do sequestro, no dia 29 de setembro, na casa do jornalista Antônio Carlos Fon, na Rua Duque de Caxias, em São Paulo. O livro, De Retirante a Guerrilheiro, revela detalhes inéditos dos últimos momentos de Jonas na prisão. Ele passou por uma sessão de 12 horas de tortura, com choques e afogamentos. No fim, ainda guardou água na boca para cuspir na cara do torturador, segundo a autora Edileuza Lima, no perfil de Virgílio no site da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Virgílio Gomes da Silva foi assassinado a chutes, pontapés e pauladas em 2004, graças a uma investigação jornalística do repórter Mário Magalhães, que é autor da biografia do Marighella, inclusive. A família de Jonas descobriu e teve acesso ao laudo de sua morte. Até então considerado desaparecido político, ficou-se sabendo que ele está enterrado no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. E é isso, meu povo. As fontes usadas para a confecção do texto foram o livro Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares, o livro Gracias a la Vida, Memórias de um Militante, do Cid Benjamin, site Comissão da Verdade Rubens Paiva, a revista Fórum e o jornal O Estado de São Paulo. O Fatos da Zona é apresentado por mim, Claudinho Bessa, e escrito pelo editor-geral do Zona Curva, Fernando do Vale. E é isso, muito obrigado a você que chegou aqui no final do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e tudo isso aí que você sabe que tem que fazer. Se puder e quiser, deixa um pix pra gente no zonacurva@gmail.com. Valeu, fui! Até semana que vem.